Bom dia, bom dia. Terça-feira, 30 de janeiro. Aí, ó, tá acabando o mês. A galera que tava reclamando que o mês de janeiro nada de acabar, estamos chegando ao final, não é mesmo? Pois é, e também estamos chegando ao final dessa sequência de devocionais que nós estamos fazendo em relação ao livro de Provérbios. Grandes tem sido o nosso aprendizado. Como Deus tem falado conosco, como Deus tem trabalhado na nossa vida, como a gente se policia mais em relação aos nossos comportamentos, às nossas ondas de pensamento, como a gente é moldado quando a gente é exposto à palavra de Deus. Em fevereiro nós daremos seguimento a esses devocionais. Como eu disse, nós iremos abordar o livro de Tiago, que também é fantástico, traz muitos ensinamentos para a nossa vida. E, assim, sinceramente, é lindo demais, assim, tem muito aprendizado. Inclusive, os teólogos costumam falar que Tiago é o Provérbios do Novo Testamento, porque traz muitos ensinamentos para a nossa vida. E justamente por isso nós vamos trazer o livro de Tiago, mas não será todos os dias. Nós vamos nos encontrar, possivelmente, nós vamos nos encontrar todas as segundas-feiras, quer ver? No dia, como amanhã a gente ainda tem devocional, então a gente vai começar no dia 5 de fevereiro, o devocional do livro de Tiago. Então a gente fez o devocional ontem, hoje e amanhã, fechando Provérbios, aí a gente encerra a semana sem voltar com os devocionais. Quinta e sexta nós não nos encontraremos, né? Vamos cair com saudade. Quinta e sexta nós não nos encontraremos, mas na segunda-feira, dia 5, a gente retoma os devocionais uma vez por semana. Em fevereiro será uma vez por semana. E nós vamos abordar o livro de Tiago, tá bom? Eu tenho certeza que Deus vai continuar remexendo. Não tem como, gente. Quando a gente se expõe à palavra de Deus, quando a gente decide debulhar aqui, ó, debruçar na palavra de Deus, a gente recebe ensinamentos do Senhor para nossa vida. E estamos nesse ritmo de finzinho em relação ao livro de Provérbios. Mas como eu disse, gente, como eu trouxe para minha vida e eu contei isso para vocês no primeiro dia, o que eu fiz em 2020 para 2021, foi numa virada de ano, e eu falei, eu não quero mais esses comportamentos. Existem comportamentos que eu ainda sigo, que eu não quero, pelo amor de Deus, eu preciso abandonar esses comportamentos. Foi quando eu, assistindo um conteúdo do pastor Lucinho Barreto, que é da Lagoinha, e ele falou que há 34 anos, isso em 2021, há 34 anos, ele lia o livro de Provérbios todos os dias. E como Provérbios tem 31 capítulos, ele lia cada dia um provérbio referente àquela data. E no finalzinho você pode ir lá e juntar, por exemplo, fevereiro, né? Hoje, fevereiro acho que são 29 ou 28, não lembro agora. Mas você termina de ler, você junta os demais que faltam num dia e vai bem. E ele falou, gente, tem 34 anos que eu leio o livro de Provérbios todos os dias, cada capítulo um dia, e ainda assim me encontro fazendo coisas que eu não deveria. Como o livro de Provérbios transformou a minha vida. Eu falei, quer saber? Eu vou ver se isso dá certo na minha vida. E aí quando eu me debrucei aqui, quando eu olhei, me deparei com aquela verdade, eu vi, nossa, quanta coisa eu preciso mudar no meu comportamento. E justamente por isso eu tô trazendo o livro de Provérbios para vocês. Então a gente vai encerrar amanhã com Provérbios 31, que é o mais conhecido das temáticas de todas as conferências, todos os cultos de mulheres que vêm falando sobre a mulher virtuosa. Nós vamos trazer esse capítulo, é óbvio, é a finalização, a gente vai finalizar com ele, mas continue, porque inclusive a gente nem leu todos os versículos. Eu tenho certeza que você no seu íntimo, com Deus, Deus vai trazer novos ensinamentos, novos entendimentos para você, toda vez que você se deparar com a palavra de Deus. Então, bom dia a cada uma que chegou aqui nesse momento, enquanto eu estava trazendo essas explicações. E nós vamos orar, nós vamos entregar esse momento ao Senhor. E eu tenho certeza que Deus tem algo lindo para trazer para a nossa vida no dia de hoje. Então, olha só, ainda dá tempo.
Se você quiser, se você está vendo alguma amiga online, já encaminha a live para ela, porque Deus tem algo muito, muito especial para falar conosco nessa manhã, tá? Eu vou orar, você ora também comigo. Vamos lá. Senhor Deus, muito obrigada, Deus, porque o Senhor está aqui conosco. Obrigada, Senhor, porque o Senhor esteve, meu Deus, nos trazendo grandes ensinamentos nessa jornada. Senhor, cada dia, cada palavra, cada derramar que veio diretamente do céu para as nossas vidas, para o nosso aprendizado, para a nossa mudança de rota. Meu Deus, como Tu és um Pai que nos ensina. Meu Deus, não tem como nós permanecermos do mesmo jeito diante de Ti, Senhor. Porque toda vez que nós nos disponibilizamos para chegar, meu Deus, à Tua presença, o Senhor sempre tem algo a nos ensinar. E assim foi esse mês de janeiro, Senhor. Quantos ensinamentos, quantos testemunhos, quantas mudanças, meu Deus, de rota. Ó Senhor, meu Deus, quanto nivelamento, maturidade que chegou. E em especial, quanta sabedoria que o Senhor derramou sobre as nossas vidas e vai continuar derramando. Eu te peço, Senhor, que nesse momento o Senhor continue fazendo essa boa obra. Prepara o coração da minha irmã, meu Deus, para aquilo que eu vou falar, que não saia de mim, mas que seja o Seu Espírito Santo falando através de mim. Meu Deus, não deixa que aquilo que a gente venha a aprender aqui nesse momento se perca, mas que caia em uma boa terra, para que possa germinar, possa crescer, possa florescer, meu Deus, em nome de Jesus, e venha dar frutos. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então nós vamos ler Provérbios 30. Bom dia para você que chegou aí agora. Nós vamos ler Provérbios 30, a gente vai de 1 a 6. E a minha versão é na NVI, então às vezes, talvez você tá com outra versão, pode ser que mude alguma coisa, mas vamos seguir. De 1 a 6 não, eu vou ler de 2 a 6, tá bom? 2. Sou eu o mais tolo dos homens, não tenho o entendimento de um ser humano. Não aprendi sabedoria, nem tenho conhecimento do santo. Quem subiu ao céu e desceu? Quem ajuntou nas mãos os ventos? Quem embrulhou as águas em sua capa? Quem fixou todos os limites da terra? Qual é o seu nome e o nome do seu filho? Conte-me se você sabe. Cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ela é um escudo para quem nela se refugia. Nada acrescenta às palavras dele, do contrário, ele o repreenderá e mostrará o quanto você é mentiroso. Aqui eu consigo ver, quando eu leio do versículo 1, que seja, até o versículo 6, a gente claramente vê um nível de consciência desse autor, que aqui não fala que é Salomão, fala que é Ditados de Agur, enfim, Ditados de Agur, filho de Jaque. Quando esse filho de Deus, quando esse irmão em Cristo, quando essa pessoa ela traz essas palavras, sou eu mais tolo do homem, quem ajuntou nas mãos o vento, quem embrulhou, o que eu vejo aqui? Ele tem consciência de quem é Deus, ele tem consciência da grandeza de Deus, ele tem consciência da majestade do nosso Deus. E aí quando ele olha, um homem tão pequeno, um homem tão carnal, um ser humano que tem todas as suas forças limitadas, todas as suas ações limitadas, e ele compara a majestade, a grandiosidade de Deus, ele fala, eu sou o mais tolo dos homens, eu não tenho entendimento de um ser humano. E o que eu vejo aqui é que ele se coloca no seu devido lugar e fala, Senhor, basicamente, a Ti toda a honra, a Ti toda a glória, a Ti todo louvor. Senhor, Tu és quem criou esses céus, Tu és quem colocou os limites na terra, Tu és quem controla a água, controla o vento, Tu és o dono de todas as coisas. E aí, a gente
Agora, né, estudando inclusive provérbios, a gente começa a controlar um pouco mais o nosso comportamento, a gente começa a ter mais maturidade, a gente começa a entender melhor do outro, do ser humano. E mesmo sem a gente ter entendimento, quantas vezes a gente se apoia nos nossos entendimentos? Não, eu sou doutora, Maiara não, doutora Maiara. Quantas vezes a gente, de uma forma orgulhosa, a gente se coloca num pedestal até mesmo acima do nosso próximo, de acordo com a nossa profissão, ou de acordo com o nosso diploma, ou por onde a gente mora, ou pelo carro que a gente anda, e aí a gente se sente, sabe? Não, eu sou humilde, mas assim, no fundo, levemente aquele queixinho, sabe? Aquele narizinho, queixinho levantado é ótimo, né? Aquele queixinho levantado. A gente se coloca em lugares de mestre. Muitas vezes a gente acha que é dono da verdade, cheio dos ensinamentos. Todo o nosso conhecimento, toda a nossa inteligência, ela vem de quem criou os céus e a terra, de quem colocou os limites de quem colocou os limites na terra, de quem criou os peixes, criou as árvores, criou o céu, criou as estrelas. Nós não somos nada. Nós, diante de Deus, nós somos, o nosso lugar diante de Deus é de filho que se entrega, de filho que entende do Pai e não questiona o Pai e sabe que Ele é dono de todo o poder e de toda a glória. Às vezes a gente ainda ousa, inclusive, querer dominar o outro. Além da gente se sentir, né, altivo, se sentir tão entendido das coisas, às vezes a gente ainda cai no erro de achar que a gente tem possibilidade de conduzir a vida do outro. Então, aqui nesses primeiros versículos, o que eu vejo claramente é que essa pessoa, Agur, quando ele escreve isso, ele fala: Senhor, eu não sou nada. Senhor, tu és o dono de todas as coisas, tu és quem criou os céus e a terra, tu és majestoso, tu és grandioso, não há outro Deus além de ti. A gente pode trazer exatamente dessa forma. A gente não sabe nada, Senhor, comparado a ti. E às vezes, o que eu percebo? Que a gente, na minha vida, na vida de muitas pessoas, inclusive dentro da terapia, dentro do atendimento terapêutico, e enfim, dentro dos relacionamentos, o que eu percebo claramente? Que nós sofremos, nós somatizamos dores, nós somatizamos doenças, muitas vezes, porque a gente quer tomar o lugar de Deus. A gente quer dominar coisas que a gente não tem força. A gente quer controlar o amanhã, a gente quer controlar a vida do outro, a gente quer controlar todas as coisas. A gente quer ter nas nossas mãos, na palma da nossa mão, o controle da vida, coisa que a gente não tem condição de controlar. Mas a gente faz isso porque muitas vezes a gente esquece quem é Deus. Porque se a gente tiver consciência da majestade, da grandiosidade, do infinito poder de Deus, a gente jamais vai ficar sofrendo por aquilo que a gente não dá conta. E aí a gente fica tentando controlar a vida, tentando controlar a nossa volta, tentando controlar cada passo. E é justamente quando surge, eu estou com transtorno de ansiedade. Tomo um medicamento controlado porque eu fico ansiosa, porque eu não sei o que vai ser no dia de amanhã. Basta cada dia seu próprio mal, a gente não tem controle de nada. Quem tem o controle da vida é quem criou a vida. A gente só entra nesse lugar, nessa armadilha de querer controlar aquilo que a gente não dá conta de controlar, porque a gente ainda não colocou Deus no lugar que Ele deveria estar na nossa vida. Porque se a gente coloca Deus no altar da majestade, do soberano, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, quem fez os céus e a terra, quem tem poder sobre a vida, quem tem poder sobre a morte, quem tem poder sobre... Às vezes a gente fica, inclusive, morrendo de medo. Fizeram um negócio pra mim, fizeram um trabalho pra mim. Deus, ninguém tem poder de tocar em você, a não ser que seja com a permissão de Deus. Deus, Ele é o dono Ele não perdeu o controle de nada, Ele tem o controle de todas as coisas. E por que a gente sofre de ansiedade, de depressão muitas vezes? Por quê? Por que a gente sofre?
Porque a gente não entrega aquilo que a gente deveria entregar para Deus. Porque a gente não confia como a gente deveria confiar em Deus. E aí, quando surge a ansiedade, o que é a ansiedade? É o medo exacerbado, aquele medo de acontecer algo. É o medo do que vai vir amanhã. Ai, meu Deus, será que eu vou ter dinheiro para pagar a conta? Será que o meu filho vai fazer isso? Será que eu vou conseguir? Será que o amanhã não nos pertence? O amanhã pertence a Deus. Então, quando a gente coloca, Senhor, que seja feita a tua vontade. Senhor, eu estou preocupada com essa situação, Deus, mas eu vou entregar nas tuas mãos. Senhor, o meu amanhã, as circunstâncias hoje me mostram que amanhã eu não vou ter, Senhor, a condição disso ou daquilo outro. Senhor, chegou um diagnóstico para mim, Deus, mas o Senhor é o médico dos médicos. É entregar a quem é o dono da vida, a quem tem o domínio sobre todas as coisas. Muitas vezes a gente não vai conseguir sair desse lugar de ansiedade, de depressão, de doenças e tudo mais, porque nós não entregamos a Deus a nossa vida de uma forma definitivamente. Queremos explicar o inexplicável. Senhor, por que fulano se foi? Senhor, por que o Senhor deixou que fulano partisse? Nós não sabemos, nós não somos donos das pessoas, nós não somos donos da vida. Quem subiu aos céus e desceu? Quem ajuntou nas mãos os ventos? Quem embrulhou as águas em sua capa? A gente não tem nem noção de como ele fez essas coisas. Como que a gente vai querer controlar ou explicar aquilo que é inexplicável? E Agur aqui, ele tem total consciência de quem é ele, da sua humanidade. Quando a gente tem ciência da nossa pequenez, do quão frágil nós somos e nos colocamos deitadinho ali no colo do nosso Pai, Ele vai cuidar de nós, Ele não vai nos deixar, Ele não vai falhar conosco. E aí a gente entra dentro desse ambiente de depressão, dentro desse ambiente de tensão, querendo controlar o outro. Meu Deus, mas eu quero que meu marido seja assim, eu queria que meu filho fosse assim, eu não consigo controlar, com as minhas mãos eu vou lá, faço isso, faço aquilo, mas sai tudo do meu controle, eu estou frustrada. E aí, entrega a Deus. Mantenha você a sua postura de sábia, que a gente já vem aprendendo aqui, mas aquilo que você não consegue dominar, a gente não vai conseguir dominar a vida do outro. Entrega a Deus. Aquela situação no seu trabalho que você não está dando conta, não está na sua alçada, você não tem domínio para aquilo, entrega a Deus. Aquele comportamento do seu esposo, comportamento dos seus familiares, que não, enfim, entrega a Deus, entrega ao dono da vida. Entrega quem criou aquela pessoa, entrega a ele. E aí a gente quer carregar muitas vezes também cargas que a gente não suporta. Se a gente ficar tentando controlar, gente, tudo, a gente não vai dar conta. Eu lembro que, eu acho que foi na metade do ano passado, não lembro, enfim, quando foi ao certo. Mas começou uma onda, a gente viu isso no Brasil inteiro, mas aqui no Espírito Santo também tiveram ondas de pessoas entrando nas creches, entrando nas escolas. A gente teve um episódio terrível, quem viu nos noticiários, no norte do nosso estado aqui. A pessoa entrou na creche, pulou e, nossa, foi terrível, foi terrível. E aí eu percebi dentro de um ambiente que eu estava, pessoas que não paravam de comentar sobre esse assunto. E aí as pessoas começaram a encher o coração de medo, pavor. E falaram, não, meu filho mais não vai para a escola, não sei quem, não tem mais como cuidar. Como que eu vou? Eu vou, só se eu for para a escola e ficar lá do lado do meu filho. Gente, a gente tem que tomar todos os cuidados possíveis. A gente falou ontem sobre viver uma vida, ontem ou sexta-feira, sobre viver uma vida dispersa. A gente não tem que viver uma vida dispersa, mas a gente não vai controlar tudo o tempo todo. A gente tem coisas que não tá no nosso controle. E aí você fica enchendo o seu coração de medo, fica enchendo o seu coração de pavor, fica enchendo, daí a pouco você tá com gastrite, você tá com úlcera, você tá cheio de problema de pele, você tá, enfim, você tá adoecido, você tá definhando em vida. E se entregou totalmente a uma depressão porque você não consegue entender o porquê que aquela pessoa partiu, sendo que é o dono da vida. Então a gente adoece muitas vezes porque se a gente colocasse Deus no seu devido lugar, a gente descansaria mais.
Você acha que nesse momento, quando o meu filho acordar, ele vai ficar morrendo de preocupação se ele vai ter alguma coisa para comer, se ele vai ter o que vestir, se quando chegar o dia da aula ele tem material escolar, se a luz, enfim, ele só sabe confiar que o papai e a mamãe tá cuidando de todas as coisas. E nós que somos maus, sabemos dar bons presentes, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, que dirá o nosso Pai do céu? Então, muitas vezes, falta dentro da nossa vida, dentro do nosso interior, colocar Deus no seu devido lugar, como o Pai que cuida, como o Pai que não falha, como o Pai que é fiel. Nós somos infiéis. Nós falhamos, mas Deus não. Então, quando você fica ali preocupado, será que Deus não vai falhar? Deus não é homem. Deus, ele é santo, ele é o Deus todo-poderoso. Ele não falha, ele não erra, ele não se arrepende. E aí, quando a gente reconhece a grandeza de Deus, a gente para de se debater e tentar controlar o incontrolável e entregamos o domínio da nossa vida, o piloto, sabe? A gente dá a direção da nossa vida para Deus. A gente entrega as nossas preocupações para Deus. A gente entrega tudo ao Senhor. Olha só o que Jó viveu. E aí eu quero ler com vocês, porque se tem uma pessoa na Bíblia que, olha, sofreu e ele não deixou de confiar em Deus em nenhum momento, foi Jó. É um excelente exemplo. Jó 42, 1, 6, ele fala assim, ó: então Jó respondeu ao Senhor: sei que sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia. Por quê? Jó entrou, às vezes, questionando o Senhor, ele começou a questionar um pouco sobre o porquê que ele estava passando aquilo. Mas aí agora ele está trazendo esse ponto de resposta. Certo é que falei de coisas que eu não entendia. E engraçado que no livro de Jó, Deus responde a Jó muito parecido com o que o Agur falou. Ele começou a falar da grandeza. Jó, quem foi que fez as estrelas? E aí ele começa a falar da grandeza, de como ele é poderoso. E aí Jó está falando, tá trazendo esse comentário. Coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste: agora escute e eu falarei. Vou fazer perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido ao teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó, nas cinzas. É aquela parte, né? Eu já te ouvia, eu já te conhecia de te ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. É porque a minha versão ela é diferente, então ela muda um pouquinho. Então Jó, depois que ele passou por todo aquele aperto, por toda aquela circunstância e viu a grandiosidade de Deus na vida dele, ele falou: Senhor, quem sou eu para duvidar de ti? Quem sou eu para desconfiar de um Deus tão grandioso e tão maravilhoso? E a gente sabe muito bem que Jó depois teve toda a restituição, ele foi muito mais poderoso do que ele era um dia. Lá em Salmos 37 diz assim, Salmos 37, 5, fala assim, ó: entregue o teu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Aí a gente entrega, né? Aí você fala assim: Maiara, eu já entreguei minha vida ao Senhor. Maiara, ixi, eu entreguei em 1980, 1900. Você faz até as contas, né? Você fica ali: não, já entreguei minha vida ao Senhor, já. Ixi, da década de 80. Você fica até, às vezes, a gente fica até às vezes fazendo conta, né? Se orgulhando de quantos anos a gente tem que a gente entregou a vida ao Senhor. Ok, a gente entregou a vida ao Senhor, mas aí, na hora de cuidar da parte afetiva, a gente pega de volta. Senhor, eu te entreguei minha vida, mas assim, na verdade, não tem a parte do emprego, essa parte aqui eu vou pegar de volta, porque essa parte aqui, eu sei cuidar melhor do que o Senhor, entendeu, Senhor? Senhor, eu até entreguei a minha vida a Ti, eu entreguei tudo, Senhor, mas nesse ponto aqui do meu casamento, então deixa eu pegar de volta, porque essa parte aqui, com as minhas mãos, eu vou dar conta. Senhor, eu até te entreguei a minha vida, mas chegou esse diagnóstico agora, então assim, os médicos estão dizendo que é para morte, Senhor. Então, me dá essa parte aqui que eu vou acreditar lá no que o homem está falando, mas o Senhor que é o dono da vida, a gente entrega, mas muitas vezes a gente pega de volta.
Quando a gente entrega de verdade, entregar é entregar. Se você dá um presente a uma pessoa, por exemplo, você fica ali controlando, hein? Ó, eu te dei esse perfume aqui, você espirra uma vez por dia. Porque se você usar uma vez por dia, você fica controlando. Quando você entrega algo a alguém, você entrega. Então, se você entregou a sua vida a Cristo, se você entregou a sua vida no altar do Senhor, você literalmente entregou. A gente tem que parar com essa coisa de querer tomar de volta quando o calo vai apertando. Aí é quando a gente começa a desconfiar. Será mesmo que Deus vai fazer? Será mesmo que Deus vai intervir nessa situação? E aí eu quero te fazer uma pergunta. Algumas, pelo menos. Que dia que Deus falhou com você? Que dia que você confiou no Senhor e você falou assim, a pior coisa da minha vida foi ter confiado em Deus? Você acha que você sabe cuidar da sua vida melhor do que Deus? Você acha que Deus não sabe cuidar de você? Por isso que você fica querendo tomar conta daquilo que é Deus que deveria estar tomando conta? É porque Deus não sabe cuidar de você direito, não é isso? Por isso que a gente faz isso com o Senhor? Por que a gente faz isso? A gente acha que Deus perdeu o controle da vida, então a gente que tem que controlar? Aquilo que são, as coisas que são de nossas responsabilidades, a gente tem que ir lá e agir e fazer mesmo. Mas aquilo que sai do controle das nossas mãos é com Deus. A gente não tem controle sobre a vida, sobre o futuro. A gente não tem o controle sobre essas coisas. Que em nome de Jesus, tendo em vista isso que a gente acabou de ver, a gente possa colocar Deus no seu devido lugar na nossa vida. Colocar Deus no trono de Deus, de quem tem o poder de todas as coisas, quem tem o poder da vida e da morte, de quem criou os céus e a terra, e não colocar Deus num lugar pareado ao homem. Aí a gente vai parar de sofrer, a gente vai sair de crises de depressão, de crises de ansiedade. Claro que eu entendo que as patologias psicológicas, inclusive eu sou uma profissional da área, muitas vezes precisa de acompanhamento, porque sozinho a gente muitas vezes não consegue. E como é bom, Deus inclusive nos apresenta pessoas do céu que tem capacidade técnica de te auxiliar nisso. Se esse é o caso, que seja, não está conseguindo vencer sozinho, procure inclusive um profissional e de preferência um cristão, para te auxiliar a vencer essa dor. Mas se você também entender que Deus pode todas as coisas, que Deus tem o domínio de todas as coisas, e entender que a gente é filho, a gente é carnal, a gente não tem o poder. Todo o poder é de Deus. Amém? E aí a gente vai para o versículo 7. Ele muda totalmente o assunto aqui, tá bom? No versículo 7 está escrito assim: 2 coisas peço que me des antes que eu morra. Peraí, deixa eu ver aqui. É isso mesmo. 2 coisas peço que me des antes que eu morra. Mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Não me dê... Aí, vou ficar só nessa parte aqui. 2 coisas peço que me des antes que eu morra. Mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Depois, se der tempo, a gente avança um pouco mais. E aí, eu quero dividir aqui, subdividir em 2 pontos. Eu quero subdividir em 2 pontos aqui. A gente, sim, tem que pedir a Deus para que nos livre da falsidade, da mentira. E aí, nesse momento, a gente pensa logo em pessoas. Nossa, Senhor, me livra de todos os falsos e mentirosos. Afasta de mim, Senhor, toda gente ruim. Enfim, aí a gente vai para esse caminho. Sim, uma das orações que a gente tem que fazer é: Senhor, nos conecte às pessoas corretas. Me livra das falsas amizades. A gente, inclusive, tem um devocional que a gente fala só sobre isso. Senhor, me livra dos falsos amigos. Senhor, me livra do convívio. Às vezes você nem é amigo daquela pessoa, mas você convive com aquela pessoa no trabalho. Às vezes você convive com pessoas falsas, pessoas mentirosas. E aí você pode sim, Senhor, me dê o discernimento para que no meu dia a dia eu venha discernir essas pessoas. Para que eu nem ande junto, para poder, porque a gente sabe que a gente se juntar com pessoas que a gente não deve se juntar, a gente acaba ficando parecido com elas. Então a gente tem que saber discernir quem de fato a gente tem que andar junto. Pessoas falsas e pessoas mentirosas
na minha concepção, não está ali no, sabe, no hall de amigos, de pessoas que a gente tem que ficar dividindo a mesa, partilhando a nossa vida, dividindo, pedindo conselhos. Não, dessas pessoas a gente fala do amor de Jesus, mas a gente não caminha junto, em unidade, em união. A gente, de fato, tem que procurar se manter distante desse tipo de pessoa, porque senão muitas vezes a gente se ilude, a gente assume conselhos que a gente não deveria estar assumindo, a gente tropeça porque a gente começa a caminhar junto, aí a gente começa a parecer com aquelas pessoas, fica andando perto de gente que conta mentira o tempo todo, daqui a pouco você tá achando que a mentira é a coisa mais normal do mundo. Sim, sim, a gente deturpa o nosso caráter, e aí a gente fica ao lado de pessoas tóxicas, ok. Isso aí a gente já tá sabendo, e como eu disse, tem devocional, inclusive, que fala só sobre isso. Mas nesse exato momento eu quero já ir para o segundo tópico. De que tipo de mentiras e de falsidades que você deve se afastar. Ok, de pessoas e tudo mais. Mas o outro ponto que eu quero te alertar é que a gente tem que pedir a Deus para que afaste de nós, para que, como está aqui no versículo, 2 coisas peço que me des antes que eu morra. Mantém longe de mim. E aí eu quero falar das vozes mentirosas, das vozes e das crenças mentirosas e das crenças falsas. De pessoas que nos colocaram em bolhas e aí ativaram crenças limitantes dentro de nós. Como assim, Mayara? Me explica isso melhor. Lá atrás, muitas vezes desde a sua formação, desde o ventre e depois conforme você foi crescendo e tudo mais, pode ser que você tenha vindo de uma família disfuncional, de pessoas que estavam feridas, de pessoas que eram amarguradas, de pais, de mães, de avós, contextos familiares, de cuidadores mesmo, pessoas que deveriam estar ali te conduzindo, formando a sua identidade, fortalecendo o seu caráter, fortalecendo a sua identidade, pessoas que deveriam te proteger, blindar a sua mente, blindar o seu coração, te potencializar. Mas conforme você foi crescendo, conforme sua personalidade foi sendo formada, essas pessoas acabaram contando mentiras, contando coisas falsas ao teu respeito, e hoje você está vivendo uma vida cheia de crenças limitantes, não acreditando em si, não acreditando na sua potencialidade, porque você ouviu desde criança, você é burra, você não vai dar em nada, você não vai ser feliz, você não é capaz, seus irmãos são melhores que você não vai ser ninguém na vida. Você feliz no casamento? Não. Você não é o que eu projetei que você fosse. E aí você não ouve isso às vezes uma vez só. Você ouve isso com 2, com 3, com 4, com 5, com 6 e você vai ouvindo. E a gente sabe que tudo aquilo que a gente ouve de uma forma repetida, de formas repetidas, isso forma uma sinapse neural em nós. E aí o que acontece conosco? Isso forma uma crença. Aí daí a pouco você vai lá fazer um trabalho de escola e você não tem coragem de apresentar o trabalho, porque você acredita que você é burra, que vão rir de você, que você não é capaz. Você vai para uma entrevista de emprego, às vezes, e você fica ali tremendo na base, você não consegue nem pronunciar, às vezes, seu nome, a mão sua, as pernas tremem e tudo mais, porque você ouviu a vida toda, você é burra, você não vai dar em nada, você não vai ser feliz. E aí você começa a acreditar nisso. Aí você entra para um casamento, daí a pouco você tem toda uma adaptação, inclusive a gente vem cheio de conjuntos de comportamentos, tanto ele quanto você vai vir com crenças limitantes. Não vem todo mundo intacto. E aí você começa a acreditar, olha, tá vendo, por conta dessa discussão aqui, por conta da situação aqui, eu tô vendo que aquilo que me falaram vai ser verdade mesmo. Eu não nasci para ser esposa, eu não nasci para ser mãe, eu não nasci para... Não, me falaram um dia isso. Aí você tá totalmente travada na sua vida, com a sua identidade toda quebrada. Você não sabe nem quem você é, porque um dia contaram mentiras e contaram aquilo que era falso ao teu respeito. E você, naquele momento, não tinha mecanismo de defesa para saber o que é certo e o que é errado. Simplesmente você foi crescendo e acreditando nessas mentiras. E hoje você tá aí totalmente travada. Mas aí eu quero te dizer o que Deus pensa ao teu respeito. Eu quero te contar algo para que você
venha ter a sua mente restaurada e você comece a mudar o teu pensamento ao teu respeito. Jeremias 29:11 diz bem assim: porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. E eu quero continuar com o Salmo 139, porque em nome de Jesus, enquanto eu leio essa parte, enquanto eu leio essa palavra para você, você vai pensar no que Deus pensa ao teu respeito. E não no que um dia falaram para você, que você não daria certo, que você era burra, que você é isso, que você não se controla, que você é nervosa, que você... Não. Você é aquilo que Deus falou que você é. Você só precisa se encontrar. Você só precisa ter um encontro com a sua essência. Você só precisa trabalhar a sua identidade e falar em Deus. Senhor, o que o Senhor escreveu para minha história? O Senhor, quando desenhou a minha personalidade, o Senhor me desenhou doce. O Senhor me desenhou doce. O Senhor me desenhou mansa. O Senhor me desenhou uma ajudadora. O Senhor me desenhou próspera. O Senhor me desenhou inteligente. Deixa eu ler a palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Salmo 139 diz assim: Senhor, tu me sondas e tu me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabe muito bem quando eu trabalho e quando eu descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu me conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por detrás e pela frente e põe a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais. Está além do meu alcance. Aquilo, olha só que lindo, é tão elevado que eu não posso atingir. Para onde, Senhor, poderei escapar do teu espírito? E para onde poderei fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir como as asas da alvorada e morar nas extremidades do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. Noite brilha como dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criastes o íntimo do meu ser e me cercaste e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de um modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto eu fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. E aí? Em quem você vai acreditar? Numa pessoa que recebeu de Deus, às vezes, a bênção de cuidar de você, mas que ela não soube, porque talvez ela estava tão ferida, com tantas dores que ela viveu, e por isso ela transferiu isso para você. Ou você vai acreditar no teu Criador. Que em nome de Jesus, todas essas vozes que têm contado mentiras a teu respeito, todas essas crenças limitantes, tudo aquilo que um dia falaram sobre você, que você não ia dar em nada, que você é burra, que você não vai conseguir, que isso seja desfeito em nome de Jesus. Que esse salmo se torne uma verdade na sua vida. Porque quem escreveu os teus dias, é o teu Criador. E você pode ter certeza que não está escrito lá que você é burra, não está escrito lá que você não vai dar em nada, não está escrito lá que você não vai ser feliz, não está escrito lá que não era para você ter nascido. Pode ter certeza que na história da sua vida Deus não escreveu que você não é capaz. Muito pelo contrário. Ele escreveu coisas maravilhosas. Então que você possa resgatar essa identidade em Deus. Que você venha buscar do Senhor. Senhor, conta para mim, quem sou eu? Conta para mim, Senhor, me conta a verdade ao meu respeito.
Não deixa, Senhor, ficar acreditando mais em tudo aquilo que um dia falaram a meu respeito. Meu Deus, se por um acaso eu acabei projetando esse comportamento mesmo, desfaz isso na minha vida. O Senhor é poderoso para fazer todas as coisas. Senhor, e que eu possa, de fato, daqui para frente, ser exatamente como o Senhor desenhou, como o Senhor quer, como o Senhor um dia sonhou para minha vida. Que voz você vai acreditar? Do seu Criador ou das pessoas que não souberam funcionar na função que lhes foram confiadas? Pessoas feridas, elas ferem. E às vezes a gente veio de famílias disfuncionais, que não souberam conduzir bem a nossa criação. Enfim, nós não sabemos. Mas o que eu quero te dizer aqui é, olha para frente. Olha para frente. Foca naquilo que Deus pensa ao teu respeito. E projeta isso para sua vida. E que afasta de você todas as mentiras e todos os enganos. Tudo aquilo que não tem nada a ver com você. Amém? Então essa é a palavra, essa é a meditação que nós tínhamos para esse dia, para essa manhã. Que a gente venha colocar Deus no seu devido lugar, no trono de soberano. E a gente pare de pegar o controle, querer conduzir as coisas que a gente não dá conta. Que a gente venha entregar a Deus, porque senão a gente vai adoecer. A gente vai definhar em vida. E que de verdade a gente busque entender do nosso Pai, do nosso Criador, aquilo que Ele projetou para a nossa vida. E a gente cale essas vozes mentirosas, a gente cale essas vozes falsas, que um dia, por dores, não sei por quais motivos foram, mas tentaram deturpar a sua identidade. Mas que você venha ter a sua identidade restaurada em Cristo Jesus. Amém? Amém, que essa palavra tenha abençoado a sua vida. E se de fato você se sentiu abençoado, se você lembrou de uma amiga, manda essa mensagem para outras pessoas, para que elas também venham ter o resgate da sua identidade, para que elas venham se encontrar através da palavra de Deus e que Deus possa falar com elas através da meditação dessa palavra de hoje. Amanhã nós vamos estar juntas, finalizando aí o livro de Provérbios. Vamos em Provérbios 31, da mulher virtuosa, que a gente ama essa passagem, como a gente se espelha na mulher virtuosa, não é mesmo? Então nós vamos vir com esse provérbio para finalizar. Como para vocês que chegaram já no finalzinho, nós vamos iniciar o mês de fevereiro com o livro de Tiago, e a gente costuma falar, os teólogos, né, falam que Tiago é tido como se fosse o provérbio do Novo Testamento. Porque Tiago traz muitos ensinamentos para a vida, para a gente ter uma vida correta, para a gente ter um comportamento lapidado. E aí o nosso primeiro encontro, amanhã a gente se encontra, aí quinta e sexta a gente não se encontra, e a gente inicia novamente, a gente retoma dia 5 de fevereiro, e aí os nossos devocionais de fevereiro serão todas as segundas-feiras. Em fevereiro será assim, chegando para o finalzinho de fevereiro a gente busca do Senhor, a gente vai tentando entender, e aí a gente fala o que vai ser por o mês de março, tá bom? Então que Deus te abençoe, essa live vai ficar gravada, então se você chegou já na metade, no final, enfim, volta lá, que Deus vai falar com você desde o início. Eu tenho certeza que você pode entender um pouquinho da paternidade de Deus, da grandiosidade, da majestade de Deus, que a gente venha dar lugar ao nosso Rei dos Reis, nosso Senhor dos Senhores, mas também o nosso Pai, o nosso Paizinho, que cuida da gente com tanto amor. Ele não falha conosco. Amém? Vamos orar e vamos encerrar esse período. Senhor Deus, muito obrigada. Obrigada, Senhor, que da mesma forma que a gente olha para Ti como um Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso, a gente também fala assim, Paizinho, Pai amado, aquele que escreveu a minha história. Meu Deus, como é bom a gente ter consciência a quem nós pertencemos. Nós pertencemos a Ti, Senhor. Então tira de nós, Senhor, toda enfermidade psicológica, toda enfermidade que inclusive, meu Deus, a gente está sofrendo física, meu Deus, em detrimento a tantos sofrimentos. Meu Deus, que a gente de fato venha entregar a nossa vida ao Senhor e entregar, meu Deus, o domínio de todas as coisas. Senhor, venha nos dar discernimento, sabedoria para a gente conduzir aquilo que está na nossa mão.
Mas aquilo que a gente não tem o controle, principalmente, Senhor, daquilo que é o futuro, meu Deus, o controle da vida, Senhor, isso não nos pertence. Mas que a gente também, meu Deus, venha ter a nossa identidade restaurada em Ti, entendendo que o Senhor, sim, escreveu coisas maravilhosas a nosso respeito. Que o Senhor tem um plano lindo para cada uma de nós. Que o Senhor, meu Deus, desenhou comportamentos, meu Deus, lindos para as nossas vidas, mas que muitas vezes a gente fica espelhando comportamentos equivocados, porque a gente foi criado num ambiente muitas vezes disfuncional. Cuida de nós, para que nós venhamos nos parecer cada vez mais contigo, Senhor. Em nome de Jesus, que cada uma aqui que se disponibilizou a parar um tempo, a ouvir essa palavra, venha sair transformada. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus te abençoe, tenha um ótimo dia e fique com Deus. Beijão.